Sejam bem-vindos, estudantes, e a todos que nos acompanham. Tudo ótimo com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou Antônio Baioco, professor de Educação Física. Estamos aqui novamente para mais um Tudo TV da EJA. Antes de iniciar, gostaria de lembrar da nossa lista de presença. É só apontar a câmera do celular para o QR Code da tela e confirmar a participação. Hoje, nosso programa do dia vai falar de um assunto muito conhecido. Quem aqui já ouviu falar de infarto ou AVC? Imagino que todos. Infelizmente, esses problemas de saúde têm feito cada vez mais parte das nossas vidas. Não saia daí, pois o nosso Tudo TV está apenas começando e hoje teremos muito aprendizado. Hoje vamos trabalhar com o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. Já os objetivos são o de aprendizagem, compreender o movimentar-se humano, estabelecendo relações entre as capacidades e possibilidades individuais. Já o específico, compreender quais são as principais doenças cardiovasculares e como acontecem em nosso corpo. E a partir de agora, vamos direto ao assunto. Vamos iniciar nosso diálogo com a seguinte pergunta: o que são doenças cardiovasculares e o que elas causam? Antes de qualquer coisa, vamos entender o que são as veias e as artérias presentes em nosso corpo. De acordo com a imagem, conseguimos perceber que as veias são mais finas e elas têm um papel de levar o sangue do corpo para o coração. Em contrapartida, as artérias são mais grossas e saem do coração levando o sangue para o restante do corpo. Exemplificando, as veias trazem o sangue até o coração, onde no coração acontece uma espécie de filtragem do sangue e em seguida retorna para o corpo por meio da artéria. Como vimos na teoria, o fluxo do sangue é perfeito. Vem pela veia, acontece a filtragem e retorna para o nosso corpo. Contudo, existem as doenças cardiovasculares. Essas doenças atingem o coração e os vasos sanguíneos. Elas causam uma espécie de entupimento das veias e das artérias. E esse entupimento acontece aos poucos, e é aí que mora o perigo, pois em muitos momentos as doenças cardiovasculares se manifestam de uma maneira silenciosa. Por isso, é tão importante realizarmos exames de sangue ao menos uma vez ao ano. É a partir do resultado dos exames que os médicos vão realizar novos procedimentos caso haja necessidade. Você deve estar se perguntando, mas que doenças são essas? Antônio, quais seus nomes? Na aula de hoje, vamos dar atenção às duas principais, ou melhor, as que mais registram ocorrências de mortes: o infarto e o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Mas calma, nós já vamos falar dessas duas doenças. Antes, eu gostaria de explicar que, apesar dessas duas doenças cardiovasculares serem silenciosas, alguns fatores de risco podem aumentar a sua probabilidade. E quais são esses fatores de risco? São doenças menos graves. Para ficar mais fácil, vamos olhar para a imagem dessa escada. Vamos imaginar que aqui na base a gente não tem nada. Nossa saúde está 100%. Já lá no topo encontra-se o perigo do infarto e do AVC. Para chegarmos até o topo, temos que passar por alguns degraus. Pois bem, esses degraus são essas doenças menos graves. Aqui podemos destacar a hipertensão arterial, que também é conhecida como pressão alta, a diabetes, o colesterol elevado e a obesidade. Quem de vocês que está nos acompanhando tem ou conhece alguém que tem uma dessas 4 doenças? Infelizmente, todos nós temos ou conhecemos alguém que tem. Mas hoje, nós não vamos aprofundar nossa conversa em relação a essas 4 patologias. Isso vai ficar para outro dia, combinado? Vamos voltar para o infarto e o AVC. Pode ser que vocês estejam pensando, mas professor, e aquelas pessoas que têm infarto ou AVC do nada? E que ainda por cima são supernovas e possuem uma vida superativa? Sim,
Isso acontece. Nesses casos, as doenças estão correlacionadas a fatores genéticos. Alguns de vocês devem ter ouvido falar no caso do jogador Eriksen, da Dinamarca, de 29 anos apenas. No ano de 2021, esse jogador sofreu um infarto durante um jogo da Eurocopa e sobreviveu porque teve os primeiros socorros realizados imediatamente. Inclusive, esse ano ele retornou ao futebol após 8 meses afastado. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com o jogador brasileiro Serginho em 2004, que infartou durante o jogo e mesmo com a massagem cardíaca veio a óbito. Voltando ao nosso assunto, vamos entender o que é esse tal de infarto e acidente vascular cerebral. De modo geral, as duas doenças ocorrem a partir do mesmo princípio. A diferença é que uma está ligada ao coração e a outra ao cérebro. E que princípio é esse? Nada mais é do que a obstrução de uma veia ou artéria que está ligada ao coração ou ao cérebro. Vamos observar o vídeo que está passando na tela? Esse vídeo está mostrando exatamente este princípio, o da obstrução, que ocorre por meio do acúmulo de gordura e de outros nutrientes nocivos à nossa saúde. Mas agora vamos compreender as peculiaridades do infarto. De acordo com Drauzio Varela, o infarto nada mais é do que a morte de parte do músculo cardíaco. Essa morte é causada pela falta de irrigação sanguínea, tendo em vista que ocorreu uma obstrução e o sangue não está chegando no coração. O vídeo que está passando no telão nos mostra isso. Vamos observar do início. O coração está batendo normalmente. Chega um momento em que há obstrução. Desse modo, o coração deixa de receber o sangue com os nutrientes que vêm das artérias e vai morrendo. A cor escura representa isso. Existe mais de um tipo de infarto, porém não vamos entrar em detalhes em nosso programa. O principal exame que identifica o infarto é o eletrocardiograma. Além de detectar que a pessoa teve um ataque cardíaco, ele também ajuda a identificar qual tipo de infarto a pessoa teve. E isso é bem importante para o tratamento. Quanto mais cedo a identificação, mais eficaz é o tratamento. Você pode estar se perguntando, e qual é o tratamento do infarto? O importante é que, tendo sintomas de infarto, a pessoa precisa ser levada imediatamente ao hospital. A primeira ação é a realização do eletrocardiograma. E constatando o infarto, é dado ao paciente um remédio. Esse remédio tem como função diminuir a dor e fazer com que o coração trabalhe com menor esforço. Posteriormente, ocorre a obstrução da artéria comprometida. Isso pode ser feito de várias formas, e essa forma vai depender do resultado do eletro. As formas mais comuns é a utilização de um catéter para desobstruir a artéria e implantar no local um stent. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um cano sem emenda. Pensa que esse cano é a nossa artéria. Acontece alguma coisa e esse cano ficou entupido no meio. Ao invés de jogar o cano fora, eu retiro a parte entupida e coloco uma emenda. O stent nada mais é do que uma válvula que faz esse papel em nossa artéria. Se for um infarto mais grave, é realizada uma ponte de safena, que é uma cirurgia ainda mais delicada. Vamos agora entender um pouco do acidente vascular cerebral, o AVC. Este que também é conhecido popularmente como derrame. Acredito que todos que estão nos acompanhando conheceu o famoso Louro José do programa da Ana Maria Braga. O Louro José, que na verdade é o Tom Veiga, faleceu após um AVC. Esse ator já tinha problemas cardíacos, ou seja, ligado ao coração, e veio a ter um derrame. Vamos assistir um pequeno vídeo que fala desse ator e dá uma explicação simples, porém precisa da doença. Semana passada faleceu o ator Tom Veiga, que dava vida ao popular papagaio Louro José do programa Mais Você da Rede Globo.
O ator sofria de problemas cardíacos, um dos fatores de risco para o AVC, para o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. Durante um derrame, as artérias que levam sangue e oxigênio ao cérebro ficam obstruídas e, com isso, partes do cérebro morrem. O AVC pode ser fatal, como no caso de Tom Veiga, ou pode deixar sequelas, já que o derrame leva à morte de neurônios que podem ser responsáveis pela coordenação motora, pela movimentação. E existem sinais de que o cérebro não está sendo bem oxigenado. Por exemplo, a pessoa pode ficar com a pálpebra mais caída de um dos lados do rosto, ou perder a sensibilidade de um dos lados do corpo, ou ficar com a boca mais torta. A pessoa pode ter formigamento sempre do mesmo lado, perder a força ou perder o equilíbrio, que são muito comuns, principalmente no AVC isquêmico, o AVC por falta de sangue e oxigênio no cérebro, que ocorre, por exemplo, por entupimento dos vasos. E esse tipo de AVC, o AVC isquêmico, corresponde a mais de 80% dos casos de derrame. Existem também os AVCs hemorrágicos e os AVCs por trombose venosa cerebral, que são menos comuns. Com base no vídeo, vimos que existe o AVC isquêmico e o hemorrágico. No isquêmico, acontece a obstrução de uma artéria próximo à cabeça e o paciente fica sem a obstrução do sangue na cabeça. Já no hemorrágico, a obstrução é o rompimento da artéria dentro da cabeça e com isso ocorre um sangramento no cérebro. E esta forma é a mais grave da doença. O Dr. Drauzio Varela destaca alguns sintomas da doença. São esses: perda repentina da força muscular, dormência na face, perna ou braço, dificuldade de comunicação, fala embolada, formigamento em um dos lados do corpo e tontura. Procuramos trazer de modo bem simples um entendimento acerca dessas duas doenças cardiovasculares. Você pode estar se perguntando: será que há maneiras de prevenir as doenças cardiovasculares? A resposta é sim. Posso dizer que a primeira coisa que temos que evitar é ter alguma daquelas 4 patologias que já conversamos: diabetes, colesterol, obesidade e pressão alta. E se por acaso você tem uma dessas patologias, procure cuidar para mantê-las estabilizadas e faça um acompanhamento médico. Mas a principal maneira de prevenir é por meio de uma alimentação balanceada e por meio da prática de atividade física regularmente. Já conversamos bastante. Agora vou colocar na tela um caça-palavras. Você vai ter que procurar as palavras-chave da nossa aula: infarto e derrame. 30 segundinhos para encontrar essas 3 palavras. Para quem não encontrou, vamos nos esforçar. E para quem acertou, meus parabéns. O derrame está ali, na parte de cima. E o infarto aqui, bem na parte de baixo. Agora eu gostaria que vocês apontassem qual é a alternativa correta para a seguinte pergunta. A pergunta que está aqui no quadro. Diante do que aprendemos hoje, quais são as patologias que tendem a causar um infarto ou um derrame cerebral? Letra A: obesidade, colesterol elevado e anorexia. Letra B: colesterol elevado, diabetes, obesidade e pressão alta. Letra C: pressão baixa, obesidade,
colesterol elevado e diabetes. E letra D, colesterol baixo, pressão baixa, diabetes e obesidade. Qual dessas respostas é a correta? Pensa aí comigo. Pode ser a letra A, obesidade e colesterol elevado? Ok, mas anorexia não. Anorexia é aquela doença ou distúrbio em que a pessoa é muito magra e não consegue enxergar. Vamos pular um pouquinho a letra B. Vamos para a letra C. Será que a pressão baixa faz mal? De modo geral, não é a pressão baixa que é prejudicial à saúde. Porém, quando estamos com a pressão baixa, ficamos mais moles, tontos e podemos inclusive desmaiar. Mas isso não tem relação com o que aprendemos hoje. Vamos para a letra D. Temos aí colesterol baixo. Claro que não. Pelo contrário, quem dera ter um colesterol baixo. Sobrando a opção correta, a alternativa B, colesterol elevado, diabetes, obesidade e pressão alta. O nosso programa está chegando ao fim. Que pena! Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Mas antes de ir embora, vamos relembrar o que aprendemos hoje. No Tudo TV do Dia, nós conversamos sobre as duas principais doenças cardiovasculares, o infarto e o acidente vascular cerebral, o AVC. Vimos que o princípio das duas doenças são os mesmos, ou seja, ambas ocorrem devido a uma obstrução de uma artéria. Também conhecemos as características de cada um e, por fim, visualizamos algumas dessas maneiras de prevenir essas patologias. Essa foi a nossa aula do dia. E antes de encerrar, gostaria de lembrar novamente da nossa lista de presença. Se ainda não registrou, registre sua participação, por favor. É só apontar a câmera do celular para o QR Code da tela e confirmar sua participação. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Um abraço do professor Antônio. Até breve!